E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Veneta, e nós estamos falando de Kaniko-sen, O Navio dos Homens. E se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continue aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. E se você curte esses vídeos de review, já deixa o seu like porque ele ajuda a gente pra caramba e faz com que mais pessoas possam conhecer este mangá. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e lembra de ativar o sininho de notificação, coloca lá para você receber todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E se quiser nos ajudar de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios, ou faz também aquela sua doação por Pix aí no QR Code que está aparecendo na tela. E também queria agradecer a editora Veneta, que fez o envio desse mangá aqui pra gente, então beijão, Veneta, muito obrigado por mais uma vez lembrar do canal. E agora sim, aquele resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, né, do que se trata esse mangá. Kaniko-sen narra a história de homens que, devido à sua situação de pobreza extrema e desemprego, embarcavam em um navio caranguejeiro que mais parecia uma fábrica em alto mar para trabalhar lá dentro. Porém, a situação lá dentro é muito desumana. Seja na questão de alimentação, né, que quase eles não tinham alimentação, trabalho escravo, as situações de trabalho lá eram extremamente abusivas, situações desumanas, como na hora de dormir, todo mundo amontoado ali um em cima do outro, trabalhar muito para ganhar pouco e até ficar à mercê de exploração brutal, porque se eles não trabalhassem direito, né, da forma como os capatazes queriam, eles apanhavam. Então nesse mangá nós iremos acompanhar a rotina desses homens, né, de um grupo, né, específico de homens que embarcou nesse navio e ver tudo que eles tinham que passar. E aí, se você quiser ver mesmo para crer, aí só lendo. Ela é uma história baseada em fatos reais. Tanto que lá no Japão, essa história já ganhou adaptação para diversos tipos de mídia. Só que tudo começou com o livro do autor Takeji Kobayashi, né, que inclusive é o que está aqui, ó, Takeji Kobayashi. E foi um livro que ele escreveu lá em 1929. Porém, as autoridades da época e o alto escalão lá do Japão não gostou nem um pouco desse livro. Porque, de fato, esse livro é uma denúncia e eles queriam passar, né, como um país perfeito. Vale lembrar, gente, que lá naquela época de 1929, o mundo já estava passando por muitas coisas, muitos conflitos entre países. Inclusive, aqui nessa história a gente tem narrado um conflito entre a Rússia e o Japão. Então o Japão não queria que as pessoas tivessem essa imagem, né? Vale lembrar que eles sempre passavam aquela imagem perfeita, né, de que o imperador era como se fosse um deus. Então ter um livro denunciando coisas do Japão da forma como o autor escreveu era algo que eles consideravam um crime. Tanto, né, que o Japão tirou esse livro de circulação, proibiu a leitura desse livro e fez com que o autor tivesse que andar na clandestinidade, né? Tive que ficar fugindo ali para não ser capturado. Porém, isso não durou muito tempo porque ele acabou sendo capturado e foi morto por policiais. Só que lá na hora de entregar o corpo para a família dele, disseram que ele tinha morrido de parada cardíaca, né? De novo, eles queriam sempre passar uma imagem perfeita das autoridades. E isso foi em 1933, ou seja, por 4 anos ele conseguiu ali tentar escapar, né? E morreu com 33 anos, muito jovem. Mesmo depois da sua morte, mesmo depois de tudo que aconteceu com o Japão, o livro ainda ficou sendo proibido por muitos anos. Mas ele foi lá liberado depois de um tempo e aí surgiram todas essas adaptações, inclusive essa adaptação em mangá feito pelo Go Fujio. Assim, ela é uma história legal de ler, mas não confundam esse legal pelas coisas que acontecem, porque quando você lê, você de fato vê o quão é desumano as coisas que eles eram obrigados ali a passar.
E eu fiquei assim, chocado mesmo com as coisas que eu vi. Porque a gente fica pensando, né? Como que pessoas conseguiam passar por isso, né? E como que outras pessoas tratavam outras pessoas dessa forma, né? A falta de empatia é muito grande. E dá muita dó deles do que eles eram obrigados ali a passar para ganhar pouco, mas para tentar conseguir garantir o sustento das suas famílias. E isso porque eles eram obrigados a ficar meses e meses longe das suas famílias, recebendo pouca correspondência, poucas cartas, né? E o autor faz questão de deixar isso muito claro pra gente. E é bem triste mesmo saber que tudo isso foi real. É uma história bem séria e bem adulta. E uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é o contexto histórico da história, porque é um mangá antigo, é uma história antiga de uma época antiga. Então, muitas das coisas que eles falavam e faziam, hoje em dia não é considerado bom, tá? Mas a editora decidiu manter o jeito igual, colocar algumas notas de rodapé. Então, quando você for ler, entenda que algumas coisas ali que eles falam ou fazem, de fato, são coisas bem abominantes também. Até porque essas atitudes, né, elas refletem a sociedade daquela época. É um mangá extremamente nichado, gente. Não é todo mundo que querer comprar ou que ler essa história que vai gostar. Ela é muito voltada para essas pessoas que gostam de obras históricas, né, que retratem ali uma época da sociedade. E aí eu falo por mim. Apesar de eu ter gostado da história, se, por exemplo, eu tivesse assistido uma review antes de comprar e antes de ler, seria um mangá que eu não compraria. Seria um mangá que eu não investiria, assim, meu dinheiro. Porque, apesar dela ser legal, não é muito o que eu procuro hoje em dia, até mesmo baseado no catálogo que a gente tem de obras publicadas hoje. Mas é isso, eu não compraria porque eu não me enxergo como público-alvo da história. Mas, de novo, se você curte histórias assim, bem mais sérias, que retratam uma época da sociedade japonesa, que trazem contextos históricos, coisas que aconteceram no nosso mundo, vai ser um prato cheíssimo para você. O roteiro da história ele é bem pesado e bem carregado, mas justamente para mostrar pra gente como que as coisas eram. E o autor, ele de fato tem esse interesse mesmo em querer chocar quem está lendo. Ele tem bastante violência e um linguajar mais adulto. Os traços, eles remetem àqueles traços de mangás antigos que eu tanto gosto, e eles são traços bonitos, eles puxam um estilo mais realista / cartoonizado. Além da história, no final nós temos um pós-fácil, uma biografia do autor, né, o autor original que escreveu o livro, e também curiosidades a respeito da obra e como ela influenciou o mundo até os dias de hoje. Sobre a qualidade, nós temos um mangá com capa cartonada e orelhas, e as páginas são em papel offset. Não tem aquele problema de transparência excessiva, é muito bom de ler, na verdade também não tem nada de transparência, é um papel perfeito para esse tipo de obra. E a encadernação dele também é muito boa. Apesar dele ser um mangá maior do que o convencional que a gente tem, ele é super confortável na hora de ler, até porque a história não é também muito grossa. Ele é um one shot, então você tem o começo, meio e final da história tudo nesse volume. E tem cerca de 180 páginas, custando a preço de capa R$ 64,90. Ele é voltado para um público mais 18, até mesmo por conta da obra ser muito pesada. E se a minha review te interessou e você quer adquirir também o seu volume de Kaniko-sen, tem o link aí da Amazon na descrição. E, gente, fica sempre de olho no link, porque a Amazon vive colocando promoções nos produtos. Então, às vezes você clica aí, mesmo que você tá assistindo bem depois do vídeo ter saído, e o mangá tá em um preço bom. Então, fica sempre de olho. E se vale ou não vale a pena, é muito disso que eu falei. É uma obra nichada para um público bem específico. Se você for o público específico que essa obra quer atingir, você vai amar e vai ser o mangá que valeu a pena para você. Se você não for desse público, talvez seja melhor você dar uma pensada melhor, até porque o custo do mangá ele é mais elevado se a gente for comparar aos mangás mais convencionais de hoje em dia. Então é aquilo, né? Vê bem se é o tipo de história que você está procurando nesse momento para ler. Não é um mangá ruim,
mas ele é voltado para um público específico e você tem que ter isso em mente. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Kanikosen, o navio dos homens. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes, coloca sempre para você receber todas as notificações assim que os vídeos saírem e deixa nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...